não é só evangelizar, mas organizar em comunidades aqueles que creem. Aqueles que creem. Com certeza, Paulo e Barnabé não acreditavam no desigrejamento, porque eles criam uma igreja local. Tanto é que eles voltaram para confirmar as igrejas que eles haviam plantado nessas cidades onde eles haviam sido perseguidos. Apesar de toda a perseguição que eles tinham sofrido, eles retornam pelo caminho que vieram. Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. É o que nós lemos aí do verso 21, que diz isso, né? Tendo feito muitos discípulos em Derbe, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E o que é que eles fizeram nessas cidades por onde eles já tinham passado, pregado o evangelho e fundado igrejas? 5 coisas. Primeiro, fortaleceram o ânimo dos discípulos, está aí no verso 22. Era preciso mesmo, porque uma vez que Paulo e Barnabé foram expulsos dessas cidades, mas deixaram discípulos, os seus discípulos passaram a ser perseguidos também. Então, eles precisavam de encorajamento, de fortalecer o ânimo, porque a perseguição faz a pessoa desanimar. Nós já falamos sobre isso aqui. Não é todo mundo que aguenta bem a perseguição. Debaixo de perseguição, a tendência é desanimar. E pessoas que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho, elas precisam ser fortalecidas no seu ânimo, para que elas não desanimem, para que elas não desistam. Então, Paulo e Barnabé passaram por essas igrejas, fortalecendo o ânimo dos irmãos, do tipo assim, meus irmãos, é isso mesmo, essa é a verdade do Evangelho, não desista não, não desista não. Segunda coisa, exortar os irmãos a permanecer firmes na fé, porque a tendência de recuar era muito grande, tanto pela pressão dos judeus, como pela perseguição dos gentios, como pelos atrativos do judaísmo, que diziam que era a religião que Deus tinha revelado a Moisés, que Paulo era um falso profeta, que Paulo era um missionário que tinha intenções erradas. Tudo isso Paulo vai responder quando escreve a carta aos Gálatas. Mas havia uma pressão muito grande sobre as igrejas da Galácia, da parte dessas pessoas que eram hostis, inimigas do Evangelho. Então, Paulo e Barnabé exortaram os irmãos a permanecer firmes na fé que eles já haviam professado, eles já haviam declarado que eram crentes no Senhor Jesus, e agora eles estavam sendo encorajados a permanecer firmes. E aí ele explica, em terceiro lugar, a razão das perseguições, como ele disse, como está aí no verso 22, mostrando, Paulo e Barnabé, mostrando a eles que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que explicação. Dizendo assim, olha, essas perseguições aí, elas acontecem porque é necessário que a gente passe por muito sofrimento para entrar no reino de Deus. Não é que nós somos salvos pelo sofrimento, mas é que Deus vai nos permitir sofrer, porque o sofrimento produz caráter, o sofrimento desapega a nossa alma das coisas aqui desse mundo, o sofrimento nos ajuda a perseverar, o sofrimento purifica a nossa fé e uma série de outros benefícios que no momento parece doloroso, mas no final produz o fruto desejado. Então, através de muitas provações, nos importa, é necessário entrar no reino de Deus. Então, não estranhe isso aí. Ou seja, o evangelho que Paulo pregava era bem diferente do evangelho que é pregado hoje, onde é dito assim, se você receber Jesus, se você crer em Jesus, seus problemas vão acabar, você vai prosperar, você vai arrumar um casamento, você vai ser promovido no seu trabalho, você vai ter vitória em tudo que você fizer, você vai receber medida recalcada, transbordante e sacudida para toda oferta que você... Esse não era o evangelho que Paulo pregava. O evangelho que Paulo pregava é esse aqui: se alguém quer vir após Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A porta é apertada, o caminho é estreito. Através de muitos sofrimentos nos importa entrar no reino de Deus. Não é a teologia da glória, mas é a teologia da cruz. Nós somos seguidores do crucificado. E se nós, aqui nesse mundo, estamos vivendo, experimentando um tempo de paz, de alegria, de descanso, louvemos a Deus por essa exceção. Porque em 2000 anos de história da igreja, a quantidade de cristãos que foi perseguida, martirizada, maltratada,
pelos inimigos do Evangelho é incontável. Até hoje, o cristianismo é a religião mais perseguida do planeta. Até hoje. Nós vivemos num bolsão. Nossos irmãos nos países árabes, nos países islâmicos, países comunistas, eles estão sofrendo, eles não podem se reunir, são presos, são torturados e assim por diante, e assim por diante. Então, é isso que Paulo e Barnabé explicaram para aqueles irmãos, para que eles não desistissem. Senão, os sofrimentos fazem parte da nossa vida aqui nesse mundo, porque é através deles que nós entraremos no reino de Deus. Não é que seremos salvos pelo sofrimento, mas é que uma vez salvos pelo servo sofredor, nós vamos participar dos sofrimentos dele pela sua igreja, vamos sofrer com ele aqui nesse mundo. Muito bem, algumas lições para nós aqui, queridos, o que é que a gente pode aprender aqui? Primeiro, a importância das igrejas locais. Veja o esforço despendido pelo Paulo e Barnabé para estabelecer as igrejas e fortalecê-las, porque igrejas são importantes. É nas igrejas, é nas comunidades que nós compartilhamos a nossa fé, somos encorajados, somos exortados, nós aprendemos, oramos uns pelos outros, sofremos juntos, encontramos um ombro amigo, somos instruídos na palavra de Deus, celebramos a ceia do Senhor, cantamos juntos, cultuamos juntos, publicamos ou declaramos publicamente a nossa fé no Senhor Jesus. Não há como subestimar a importância das igrejas locais no Novo Testamento. Isso aqui é muito claro e é talvez a melhor resposta que a gente pode dar àqueles que acham que congregar-se é irrelevante e desnecessário. Manda ele ler o livro de Atos, e aí você vai ver se sustenta essa tese. Um outro ponto que nós aqui aprendemos é que não basta evangelizar. Tem igrejas que investem no trabalho de evangelização. É importante isso e nós precisamos de, como semeador, sair para semear e jogar semente, esperar que Deus faça prosperar. Mas o mesmo Deus que deu evangelistas à igreja é o mesmo Deus que deu pastores e mestres. Novos convertidos precisam de treinamento, precisam de orientação, eles precisam tirar dúvida, eles precisam de apoio, eles precisam de fazer parte, se sentir parte da comunidade de fé. Então não é somente evangelizar, mas a estratégia de hoje, que de sempre foi essa a estratégia de Deus para o crescimento da sua igreja, foi através do discipular, não somente pregar o evangelho, mas fazer discípulos, ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus mandou. Terceira coisa que eu queria notar aqui é a perseverança em pregar o evangelho, mesmo em meio a muitas perseguições. Vamos falar sério aqui, sinceramente. Eu e você, se a gente estiver... Eu entendo porque que João Marcos voltou lá de Perge. Ele olhou assim e disse, isso aqui não dá para mim não. Eu não tenho vocação para isso não, né? Vai ser muito sofrimento aqui, e ele simplesmente voltou. E se você estivesse no lugar dele e eu tivesse, bom, por você eu não sei, mas se eu tivesse, provavelmente eu talvez não voltasse de Perge, mas já de Antioquia eu já estaria com o pé na estrada voltando, né, diante de toda aquela oposição. A igreja sempre cresceu debaixo de grande oposição. Nós não devemos esperar tempos fáceis. Às vezes as pessoas pensam que, olha, né, vai mudar o governo, ou se tiver um governo de direita, e que eu entendo porque que as pessoas querem isso, que vai ser melhor para a igreja. Nunca vai ser melhor para a igreja, gente, não importa que governo seja, sempre vai ter hostilidade, vai ter dificuldade, vai ser sempre com muita dificuldade que a igreja vai avançar, e a gente tem que estar preparado para isso, para enfrentar a oposição, a adversidade, leis contrárias, projetos contrários, governantes completamente opostos ao reino de Deus. Sempre foi assim, sempre foi. Motim, organização, tramas que são feitos, né, no escuro da noite para atingir o povo de Deus, como foi feito aqui. Às vezes a gente sabe, foge, às vezes não tem jeito, é apedrejado mesmo. Então nós temos que estar preparados para isso. A igreja, ela cresce, é a igreja sofredora. O nome que a gente dá para a igreja, enquanto ela está aqui no mundo, em teologia, é a igreja militante. Quando a gente morre, a gente vai se encontrar com os nossos irmãos e a gente entra na igreja triunfante,
Mas, por enquanto, você está na igreja militando, você está lutando, você está numa guerra. Você tem que saber disso. Não vai ser aqui ainda a glória, mas temos um caminho até que isso aconteça.